Olá pessoal, tudo bem? Trazendo para vocês mais uma questão do ITA que diz o seguinte: seja f de R em R uma função não nula, ímpar e periódica de período P. Considere as seguintes afirmações. Ele dá 5 afirmações para a gente e pede para a gente verificar se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Tudo bem? Então tá, o problema fala para a gente de uma função f de R em R não nula e ímpar. Bom, qual é a definição de função ímpar mesmo? A gente vai dizer que uma função é ímpar quando o f de menos x for igual a menos f de x para todo x pertencente ao domínio da função. Pronto, isso aqui é a definição de função ímpar. F de menos x é igual a menos f de x para todo x pertencente ao domínio da função. Ele diz para a gente que elementos opostos do domínio, o x e o menos x, têm imagens opostas. Aqui está mais f de menos x, aqui menos f de x. Tudo bem? Essa que é a definição de função ímpar. E de função par? Vamos lembrar também? Olha só. A gente diz que uma função é par quando o f de menos x for exatamente igual ao f de x para todo x pertencente ao domínio da função. Tá? Então, nesse caso, a gente diz que a função é par. E o que está acontecendo? Elementos opostos do domínio x e o menos x têm a mesma imagem. Tá bem? Então, função ímpar, função par. O problema diz que essa função é ímpar, né? Então, vamos registrar essa informação aqui. Se ela é ímpar, o que acontece? O f de menos x é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da função, que no caso aqui é o conjunto dos números reais, é igual a menos f de x, né? Menos f de x, né? F de menos x é igual a menos f de x para todo x pertencente ao domínio da função. O que é interessante a gente entender dessa condição aqui, pessoal, é o seguinte, que o sinal menos de dentro do parênteses pode colocar para o lado de fora da função. Esse que é o quente dessa definição. Tem um sinalzinho menos aqui, né, dentro do parênteses, esse menos pode vir para o lado de fora da função. E o contrário também, sendo a função ímpar, se tem um menos fora da função, você pode inserir aqui dentro do parênteses. Tudo bem? O que mais está dizendo para a gente? Está dizendo para a gente que essa função é periódica. Bom, definição de função periódica. Se existir um número real P maior do que zero, se existir um número real P maior que zero, tal que o f de x mais p, f de x mais p, é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da função, a gente vai dizer que a função é periódica. Essa é a definição de função periódica. Se existir um número real p maior do que zero, tal que o f de x mais p é exatamente igual ao f de x para todo x pertencente ao domínio da função, a gente vai dizer que a função é periódica. E o período da função vai ser o menor p que satisfaz essa condição. Tá? Então, se existe número real p, tal que isso acontece, a gente diz que a função é periódica. E qual é o período? O menor p que satisfaz essa condição. Então, o problema está falando que essa função é periódica de período p. Então, período dela é p. Então, acontece o seguinte, f de x mais p é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da função, que no caso aqui é o conjunto dos números reais. Muito bem feita essa revisão, a gente tem condições agora de analisar essas afirmações, né? A primeira afirmação é a seguinte, sendo f uma função nessas condições, é verdade que necessariamente f de p é diferente de zero? Então, se você tem uma função f qualquer, nessas condições aqui, é verdade que o f de p necessariamente vai ser diferente de zero? Isso é falso, pessoal. Por que é falso? Olha só. A função, você pode estar pensando na função, por exemplo, f de x igual a seno de x. Essa função, a função f de x igual a seno de x, é ímpar, é periódica de período p, igual a 2π, é o período da função seno, e o f de 2π
olha, e o f de 2π, que é o f do período, né? O f do período, que é igual ao f de 2π, que é igual a seno de 2π, é igual a zero. Seno de 2π é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Então, o primeiro item é falso. Já sei aqui que o primeiro item é falso. Muito bem, muito bem. Item 2 agora. O item 2 está pedindo para a gente verificar se o f de menos x, item 2. É verdade que o f de menos x é igual a menos f de x mais p, menos f de x mais p, para todo x pertencente ao domínio da função? Isso aqui vai ser verdadeiro, já vou mostrar para vocês. Olha só, mostrar essa igualdade equivale a mostrar que o f de x mais p, é igual a menos f de menos x. Né? Multiplicando aqui por menos 1, na verdade, mostrar isso equivale a mostrar isso, sem problema nenhum, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou partir do primeiro membro aqui, vou fazer umas continhas e vou concluir o segundo membro, se Deus quiser. Vamos lá. Vou partir do primeiro membro, que é f de x mais p. Excelente. Como a função é periódica, o f de x mais p, olha aqui, o f de x mais p é exatamente igual ao f de x. É igual ao f de x. Excelente, excelente. Bom, agora, pessoal, olha só. Como a função é ímpar, olha para cá, ó. Aqui a gente tem f de menos x igual a menos f de x. Multiplicando essa igualdade por menos 1, a gente obtém f de x igual a menos f de menos x. Então, no lugar desse f de x, eu posso colocar menos f de menos x. Objetivo alcançado? Sim, né? Acabei de mostrar que o f de x mais p é igual a menos f de menos x. Então, o item 2 aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Vamos ao item 3. Item 3. O item 3 pergunta para a gente o seguinte. É verdade que o f de menos x é exatamente igual a f de x menos p? F de x menos p? Vamos ver? Então tá, pessoal. Eu acho que isso aí vai ser falso. Por quê? Vou fazer o seguinte, vou partir aqui do f de x menos p, olha. O f de x menos p. Muito bem. O f de x menos p é o mesmo que f, presta atenção no que eu vou fazer, hein? De menos x mais p. Então, o que eu fiz aqui? É como se eu tivesse colocado um menos em evidência, né? O x menos p, eu posso escrever menos x mais p. Tudo bem? Bom, agora, como a função é ímpar, olha aqui, a função é ímpar. O que ela sugere? Quando tem um menos dentro do parênteses, o menos pode vir para fora da função. Olha, tem um menos aqui dentro do parênteses, ele pode vir para fora da função. Então, isso vai ser menos f de menos x mais p. Excelente, isso é igual. Bom, por outro lado, a função é periódica, né? Olha, f de x mais p igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da função. Então, f de menos x mais p vai ser igual a f de menos x. Então, f de menos x mais p é igual a f de menos x. Então, isso aqui é menos f de menos x. Excelente, excelente. Bom, mas o que é menos f de menos x? Novamente, olha aqui para essa igualdade e multiplica essa igualdade aqui por menos 1. Aí vai ficar menos f de menos x igual a mais f de x. Tudo bem? Então, menos f de menos x é igual a f de x. Não é isso? O que eu fiz aqui nessa passagem? Eu vim aqui nessa igualdade e multipliquei essa igualdade por menos 1. Fica menos f de menos x igual a f de x. Então, aqui tinha um f de x, ó, aqui tinha um menos f de menos x, isso é igual a f de x. Tá bom? Então, isso vai ser falso, né? Porque está dizendo aqui que é igual a f de menos x, tá? Então, é falso. E o quarto item está falando o seguinte, f de x
é igual a menos f de menos x? F de x é igual a menos f de menos x? Isso aqui, pessoal, é verdadeiro, né? Decorre da paridade da função, né? A função é ímpar. Novamente, se você multiplica isso aqui por menos 1, você obtém f de x aqui no segundo membro igual a menos f de menos x. É o que tem aqui, tá? Então, isso é verdadeiro. Tudo bem? Assim sendo, podemos concluir que 1 e 3 são falsos, né? 1 e 3 são falsos e, portanto, a alternativa certa é a letra B.